Você sabia que até a posição que você dorme pode piorar os sintomas do refluxo? Hoje eu vou falar de alguns sintomas que poucas pessoas conhecem, que vai muito mais além daquela azia, aquela queimação que sobe. E, por exemplo, muita gente sente aquele pigarro na garganta e esse pigarro pode ser um sintoma do refluxo e pouca gente sabe. Além disso, eu vou falar alguns sintomas que podem significar algo mais sério. Eu vou falar o que ajuda para evitar essas crises, segundo a ciência. Meu nome é Sávio, eu sou estudante de medicina e meu objetivo é falar sobre saúde de forma fácil e prática. O refluxo nada mais é do que o retorno daquele ácido que é produzido no estômago para digerir o alimento pelo esôfago, tipo um tubo que ele vai levar o alimento da boca até o estômago. Ali, naquela região entre o esôfago e o estômago, tem um esfíncter inferior esofágico, que é tipo uma portinha que ele vai deixar o alimento passar e ele vai fechar. Ou seja, ele vai evitar com que tanto o alimento quanto esse ácido retornem e causem esses sintomas de queimação. Então, alguns cuidados ajudam a evitar as crises de refluxo. Por exemplo, alguns alimentos podem piorar ou até algumas ações que você faz no dia a dia e nem percebe que contribui com o aumento das crises de refluxo. Muitas pessoas acham que o refluxo é só aquela queimação, mas na verdade pode envolver alguns outros sintomas, como por exemplo a tosse crônica, principalmente depois de alguma refeição, a rouquidão, pessoas podem ficar roucas de comer, justamente porque aquele ácido, o conteúdo ali do estômago, ele retorna, chega até a laringe e acaba irritando as cordas vocais, causando aquela rouquidão ali transitória, né, por algum tempo, e depois a pessoa acaba melhorando, mas sempre que volta a comer fica com aquela rouquidão. Além disso, mau hálito pode ser um sintoma que significa ali um refluxo. A perda do esmalte dentário também pode significar ali que está sempre voltando aquele conteúdo e causando ali um desgaste nos dentes. Aftas na boca também pode significar, inclusive, uma dor. Geralmente é em queimação, mas pode ter algum outro grau ali. Inclusive, o refluxo, ele pode ser um desencadeante da asma. Às vezes as pessoas estão tomando ali a medicação, tudo certo, fazem medidas de evitar mofo, tapetes na casa, mas mesmo assim acaba tendo crises de asma, justamente porque o refluxo mal controlado ele pode estar ali associado a algumas crises de asma, ao mau controle das crises de asma. Você sabia dessa? Se não sabia, deixa o like aí, é de graça e ajuda muito. Antes de te falar quais são os sinais que podem significar algo mais sério, eu tenho que lhe dizer que não é porque a pessoa está com alguns desses sintomas que significa necessariamente que é refluxo. Pode ter outras doenças ali que tenham esses mesmos sintomas e pode confundir uma pessoa sem o auxílio médico. Então, se tiver confuso, não souber que se tem ou não refluxo, é necessário procurar um atendimento médico. Atenção, e quando você deve desconfiar que pode ser algo mais sério? São alguns sintomas que a pessoa deve ficar atenta, como por exemplo, perda de peso sem explicação, sem fazer exercício físico, sem mudança na alimentação e a pessoa começa a perder peso sem explicação. Outra coisa, sangramento, tanto sangramento por conta de vômitos, aquele sangue que pode ser vivo, ou então um sangramento que pode aparecer nas fezes. São sinais que a pessoa tem que ficar atenta, que pode significar algo mais sério. Histórico também de câncer na família, principalmente ali câncer mais alto, mas também o câncer na porção mais baixa do intestino pode significar também algo mais sério. Dificuldade ali para engolir, a pessoa tem a dificuldade sempre que vai engolir, tem essa dificuldade. Também uma dor ali na deglutição, na hora que vai engolir, isso pode também significar, pode ser um sinal de alarme. Se apresentar alguns desses sintomas ou o histórico familiar, né, é necessário procurar atendimento médico, porque talvez seja necessário alguns outros exames para verificar se não é alguma outra condição mais importante, mais séria, ou alguma complicação do próprio refluxo. O que as pessoas devem fazer
para ajudar a evitar novas crises de refluxo. Evitar dormir do lado direito. O nosso estômago, ele tem uma curvatura, eu vou até colocar uma imagem aqui para vocês verem. O nosso estômago, ele tem uma curvatura, e quando a gente dorme do lado direito, facilita o retorno ali do conteúdo gástrico para o esôfago e também ali chegar até na laringe e até a boca. Por isso é importante evitar dormir do lado direito. Se prefere dormir de lado, é melhor que durma do lado esquerdo, como mostra nessa foto. Dá para ver que é mais difícil o retorno ali desse conteúdo gástrico e evita novas crises de refluxo. Outra coisa é evitar deitar ou dormir ali antes de 2 horas depois de ter feito uma refeição, principalmente refeições grandes. E outro ponto é, se a pessoa tem crises constantes ali, talvez seja necessário evitar volumes muito grandes de alimento, justamente porque se enche mais, você concorda que é mais fácil fazer esse retorno ali do conteúdo gástrico, do ácido no esôfago e causar essa queimação. Então é melhor fracionar mais a alimentação, principalmente ali se for no horário de deitar, mesmo que seja tarde ou à noite. Tá gostando do conteúdo? Curte aqui, é de graça e ajuda muito o canal. Outro ponto é cessar o fumo, o tabagismo, justamente porque o fumo ele contribui para fazer, lembra daquela portinha que eu acabei relatando para vocês? Essa porta com o fumo ele acaba facilitando o retorno, é como se relaxasse mais aquele esfíncter, né? E faz com que o retorno seja mais facilitado. E isso também acontece com pessoas que ingerem álcool. Pode ser transitório ali, não é necessariamente tomou álcool e isso vai ficar para sempre, mas é importante saber que o álcool ele pode facilitar o refluxo. Alguns alimentos eles podem deflagrar o refluxo, facilitar. Café, chocolate, energéticos, pimenta. Isso tudo, o que os estudos mostram é que é importante individualizar. Se você percebe que o café piora o seu refluxo, se você percebe alguns tipos de alimentos, principalmente fritura, alimentos muito gordurosos, pioram o seu refluxo, você deve evitar, diminuir para evitar com que ocorra o refluxo. Isso é explicado justamente porque alguns alimentos eles vão ficar ali mais tempo no estômago e isso vai causar uma facilidade para o retorno do ácido. Comecem a perceber se eu comi um hambúrguer e piorou, eu tomei café e piorou, justamente para que haja a consciência de quais alimentos pioram e quais são melhores ali para comer e evitar essas crises de refluxo. Além disso, há o tratamento medicamentoso, que normalmente é prescrito um inibidor de bomba de prótons, né, que é um medicamento que pertence a essa classe, é o omeprazol, mas outros medicamentos podem ser prescritos como antiácidos. Só que não é porque eu estou falando o nome do medicamento que você deva procurar, comprar e começar a utilizar sem prescrição. É preciso lembrar que medicamentos podem interagir com outros e aumentar ali sua ação ou diminuir a ação de outros medicamentos. Por isso é importante uma consulta médica, ele vai saber quais medicamentos você está tomando para evitar essa interação. E às vezes acaba sendo mais apropriado ser utilizado com outro medicamento. Então, por esse motivo, não use medicamentos sem prescrição médica. E outra coisa, o omeprazol, esses inibidores de bomba de prótons, alguns estudos mostram que talvez deva ficar ali por um tempo limitado e não ficar para o resto da vida usando esses inibidores de bombas de prótons. Além do tratamento medicamentoso, existem a abordagem cirúrgica. Nada mais é que um procedimento cirúrgico que vai contribuir ali para ajudar na força daquele esfíncter, né, daquela porta ali entre o esôfago e o estômago, para que ele fique mais forte e não tenha esse retorno ali do conteúdo gástrico. Só que esse procedimento e outros procedimentos têm indicações específicas para serem realizados nas pessoas. Não é qualquer pessoa, nem qualquer grau ali de refluxo que vai ser indicado realizar esse procedimento. A última mensagem que eu quero passar é: se você está desconfiado que está com alguma doença ou está com o próprio refluxo gastroesofágico, né,
é importante procurar atendimento médico para ver se não é algo mais sério, se o refluxo não está causando algumas complicações ali no próprio esôfago. O médico vai saber exatamente qual o momento indicar, por exemplo, uma endoscopia para ver como é que está ali o esôfago. Gostou do conteúdo? Curte e segue para mais.